Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. A dica hoje veio do nosso irmão Silvio Omar Ramos, e nele você vai perceber a diferença de um verdadeiro cristão para uma pessoa que diz que é cristã e se utiliza disso para prejudicar outras pessoas. São os verdadeiros frutos do sistema corrompido que aí está, infelizmente, que afeta também a religião e talvez principalmente a religião. Eu quero que primeiro você veja o vídeo para que a minha opinião, por acaso, não venha contagiar a sua. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vai perceber e entender exatamente o que eu entendi. Vamos ver juntos aí. O sangue de Jesus te repreenda, demônio. Em nome de Jesus, cala a boca, demônio. Eu disse em nome de Jesus. Pois é. Em nome de Jesus. Mas aí o senhor vai Eu disse em nome de Jesus. cumprir o ministério dando mau testemunho? Não estou dando mau testemunho, não, demônio. Eu estou fazendo Satanás do jeito que Jesus mandou, demônio. O senhor foi luz para a mulher E eu vou fazer. que alugou a casa do senhor? Sou luz e sou O senhor testemunho para foi ela, porque eu bênção vou. para ela? Hã? O senhor foi bênção na vida dela? Onde o cristão chega tem que ser bênção e E luz. aqui? A mulher teve que ficar te cobrando, teve que pagar advogado, acionar a certo, justiça, pagar um caminhão para tirar o seu legado, o senhor não pagava aluguel. Tá a sim, ela. demônio. Eu vou falar com você, Isso foi mau Satanás. testemunho. Só porque eu estou fazendo, demônio, da O senhor não palavra foi do luz para Senhor. ela, não. O senhor Escuta está aqui, ouvindo Satanás. demônio, o senhor está deixando o demônio te usar. Ué. Escuta aqui, demônio. Interpretei Se errado. tu está me usando, Satanás, eu vou falar com você, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus e vou esperar no Senhor, Satanás. Mas achei que interpretou errado isso. Deu mau Sangue de testemunho. Jesus te repreenda, demônio do inferno. Legião, sai daqui em nome de Jesus. Não adianta isso aí. Quando as palavras é uma Não coisa, tem mas problema, mau não. testemunho não é, ué. Não, tudo bem, se for E o mau testemunho? Uai. É, aquela mulher, quem é o senhor para aquela mulher? Deixa eu perguntar para aquela mulher, a dona da casa aqui. Então quem é o pergunta senhor pra ela agora. Não, para a dona da casa. Vai, telefona pra ela e pergunta pra ela. Aquele agora. moço é bênção? Ela não vai falar que isso é bênção. Vai, pergunta pra ela, telefona. Vou perguntar para ela, você aluga a casa para ele de novo? Vai falar, nunca mais na minha vida. Tive que gastar dinheiro com advogado, tive que ficar cobrando. O cristão não é assim não, o cristão, Cristão pode obedecer a na Deus. medida da possibilidade dele, ele é luz às pessoas. Então, Tem muito falando que é cristão um aí, passando cristão, em cima da voz se do Senhor. puder, ele paga o aluguel mais adiantado. e a Você pessoa diz fica que é tranquila. cristão, você está passando em cima da voz dele dizendo que é servo de Não, o Deus. senhor que está interpretando errado, né? Você, para ser servo de Deus, você tem que converter. E agora, se você quiser, nós vamos ouvir. Vamos lá. Aí você vai aceitar Jesus e falar assim, ô irmão Valdomiro, a partir de hoje, como você é um dos tais, o que vem fazer? Eu falo, olha, chega lá na sua casa, você vai orar, se você pode levar essa arma mais com você ou não. E se você, o que Deus tem para você, Deus fala assim, aí você vai ter, Deus vai mostrar você um negócio, aí você, a partir de hoje, Ó, minha arma é bênção para as pessoas. Sangue de Jesus É tem só poder. proteção. Tem 16 anos que eu ando Sangue com de ela, nunca Jesus. matei ninguém. Deus te com deu ela. foi livramento, tá falando comigo, que você matar, que você não pode não matar a arma, porque não cobrar de você não tem juízo. É uma bênção. Bom, meus irmãos, o que é mais lamentável aí? E eu já passei muito por essa situação. A pessoa te deve um dinheiro e ela meio que quer usar Cristo para se sair da dívida. É um verdadeiro charlatão, que é o caso daquele pastor. Um verdadeiro 171. Você viu o próprio policial, que é um verdadeiro cristão. Desde já, a gente tira aqui o chapéu, né, para policiais como ele. Você vê que, na essência mesmo, é um verdadeiro cristão. Você vê ali a paz que ele tem, né, a paciência que ele teve. Podia até ter dado voz de prisão a ele, até por desacato. Você vê que ele fica o tempo todo ofendendo o policial. E mesmo assim o policial tenta compreender, tenta resolver da melhor situação possível. É por isso que eu digo que tem muitos policiais, meus irmãos, a maioria deles, que são verdadeiros heróis de farda. Você vê isso quando ele fala ali, né? Ele diz, olha, eu tenho mais de uma década, né, de profissão e graças a Deus nunca precisei usar arma, não precisei agir contra ninguém. Então você vê que é um cara que, com certeza, quando sai de casa, pede a Deus proteção, né? E Deus é com ele. Porque não é, num país como o nosso, meus irmãos, não é fácil, né, ter uma estatística como essa. E você vê que a forma como ele lidar com o problema, né, com aquela paz que vem do Criador mesmo, é talvez o motivo dele ser diferenciado, né? E aí o outro é o oposto. O que se diz pastor, né, que quer ser um guia, como o próprio Cristo já classificou, o guia cego, ele quer dar uma carteirada. Não, mas olha aí, ó, é porque eu sou pastor, você está vindo falar em nome do capeta, que é para quê? Para inibir a pessoa, né? Ele faz isso para isso. Agora, não leva em consideração que está prejudicando uma pessoa que precisa daquele dinheirinho ali, né? Você deve ter entendido. Ele está ali
usando a propriedade da pessoa, não paga o aluguel, a pessoa teve que gastar com o advogado, ganhar a sentença do juiz para poder a polícia executar. E ainda assim, né, mesmo com a polícia lá, ele quer estar certo. Então imagine se a pessoa fosse ela só, né? E aí, como eu ia dizendo para vocês, eu já passei por muita situação dessa, meus irmãos. Até eu cheguei a um tempo a dizer, e eu sou bem sincero com vocês sabem disso, mas eu cheguei a um tempo aqui a dizer, meus irmãos, que eu não queria fazer negócio mais com quem é evangélico. Eu cheguei a dizer isso, né? Até irritado, lógico, né? Depois que a gente coloca a cabeça num lugar, a gente sabe que do jeito que tem youtubers, por exemplo, né, como eu, que passa informação, tem outros que passam desinformação. Então, em tudo que tem nesse mundo, tem gente boa, tem gente ruim, né? Mas na hora de irritação, eu digo, eu não vou fazer mais negócio, porque toda vez vem fazer esse tipo de coisa. E, infelizmente, eu peguei, acho que umas 2 ou 3 situações dessa, né? Onde a pessoa tinha que pagar e ela vem com essa. Não, mas olha, Deus está te testando, você tem que deixar isso para lá, ficar com prejuízo, né? Porque é um teste. Quer dizer, isso é um absurdo, família, é um absurdo. Eu quero, inclusive, humildemente falar aqui, né, que quem faz isso, não faça, meu irmão. Você está envergonhando o evangelho, você está usando Deus, né, para se sair dos seus próprios problemas que você causou, e usa esse tipo de carteirada que acaba, como a gente já explicou aqui, fazendo aquela fábrica de ateu, né? A pessoa vê isso aí, vê esse comportamento, não vê a presença de Deus dessas pessoas, porque o cristão é como esse policial, sabe? Ele não precisa dar uma carteirada, mas a forma dele agir, a paciência dele, a paz que ele traz consigo mesmo, você vê dizer, esse é um verdadeiro cristão. De longe você identifica isso, né? Já o outro é o oposto. E o próprio, né, na maior calma, o policial questiona ele nisso. Não, mas o senhor está trazendo problemas, está trazendo prejuízo. É isso que é ser um homem de Deus? Então, meus irmãos, aí você vê a distorção, e como a gente tem aqui um olhar um pouco diferenciado, o que a gente já vai mais a fundo aí não é aquele simples pastor ali. Não é isso. O que a gente vai mais além é o que causou isso. Quais as informações chegam na cabeça de uma pessoa, o que é que foi ensinado a ela para ela achar que ela pode fazer o que ela quiser. Sabe? O ponto é esse. E aí volta os temas de sempre, meus irmãos. Aquelas organizações, né, com todo o respeito, que tem um compassozinho. Treinou não só um, mas diversos pastores que fazem parte dela, né, e hoje estão supostamente pregando o evangelho e pregam doutrinas que não tem nada a ver com o evangelho. Eles aprendem uma forma de fazer uma carreira na Bíblia, né, escolher as palavras certas, os trechos certos, né, tirando de contexto para apoiar outras ideologias, outras doutrinas que não tem nada de cristianismo. E aí os frutos começam a aparecer. Vocês lembram, por exemplo, daquele pastor que a gente falou há um tempo, né, que ele dizia, vai e adulterais, né? Ele interpretou errado um trecho da Bíblia e achava que ele tinha o direito de adulterar, né? Estava pegando a mulher dos irmãos, dos próprios frequentadores do templo dele. De 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Eu já disse para vocês, meus irmãos, que eu não sou um cara extremista, né? Eu acho que os extremos sempre é ruim,
Eu não sou daqueles que ficam, se você for para uma igreja, você tá errado. Não, eu acho que quando tiver 2 ou 3... Não, eu acho que quando tiver 2 ou 3 tentando buscar a Deus, seja num templo, seja em cima de uma pedra ali, conversando como o próprio Cristo fazia, né? Achava um lajedo de pedra ali, sentava e as pessoas se reuniam, seja onde for, né? Que a intenção seja saber um pouco mais sobre o Criador, aprender mais sobre a palavra dele, até em casa, né? Ele vai estar presente. Acho importante a gente congregar. Eu vi, né, a Bíblia toda a gente vê os apóstolos fazendo isso, indo, juntando pessoas. O próprio Cristo fazia isso, também juntava muitas pessoas. Aquela era uma igreja primitiva. Então eu não condeno a prática, como também acho que a pessoa que traz o evangelho para dentro de casa, né, para a sua vida, para o seu comportamento, ela também está muito bem aventurada. Então, por isso que eu digo a vocês, eu não vou para o extremo. Muitas pessoas preferem isso. Não, mas você tem que ser contra ou a favor. Não, não é assim. A vida não é preto e branco, como a gente quer que seja, né? Tem várias cores. Você tem que incluí-las. Não é a mesma coisa, meus irmãos. Tem várias formas, né, de se chegar a Deus. Pode ser até que aquela palavra de Cristo, que a casa de meu pai tem muitas moradas, seja por causa dessas formas. Eu até falei em formas de vida também, que é outra coisa que eu penso. Como eu digo a vocês, eu não sei as respostas. Eu sou um cara que penso alto aqui junto com vocês. Mas aí, no geral, eu faço esse alerta, família, porque eu vejo muito isso aqui, né? Muitos pastores, pessoas que se dizem cristãs, né, além de fazer esses atos terríveis, ainda por cima se consideram superiores, né? Não, mas olha, eu sou cristão, eu já estou salvo, né? E fica falando às vezes como o próprio Cristo, porque isso acontecia na época dele, né? Isso, antes de você falar do cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu, né? Quer dizer, o cara está fazendo coisa muito pior e está criticando, porque fulano não sei o quê, porque fulano devia fazer assim, porque fulano devia ir para a igreja, né? E fazendo coisas desse tipo. E Deus está vendo tudo, meu irmão, lembre-se disso. E para quem é cristão, para quem conhece a palavra, isso é pior ainda, porque ele avisou, o próprio Cristo avisou isso. Ele disse que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, enquanto você não sabia, beleza, se saiu ainda. Mas depois que você conheceu e ainda continuou fazendo errado, meu irmão, meu irmão, ai de tu. Então, meus irmãos, deixa aí a tua opinião. O que você acha desse pastor? Se você tem alguma experiência também, se aconteceu já de alguém querer, né, dar carteirada cristã em cima de você, que você tem que ficar com prejuízo, porque Deus está te testando, né? Coloca aí nos comentários, eu faço questão de saber, tá certo, meus irmãos? E a gente volta com 2 vídeos, não esquece, tá certo? Um às 7h30 da manhã, outro às 17h45. Fiquem com Deus, um abraço e fui.